Sara guardou a última peça de roupa numa mala surrada, as mãos tremendo levemente. A mancha em seu pulso desbotara para um amarelo opaco, mas a memória de como ela surgiu permanecia viva. 3 dias atrás, ela finalmente encontrou a coragem para deixar Marcos, após 8 anos de um casamento que lentamente se transformou em uma prisão. Agora, parada no quarto de hóspedes de sua amiga Jo, ela encarava a aterrorizante perspectiva de recomeçar aos 34 anos. Tem certeza disso? Jo se encostou no batente da porta, a preocupação gravada em seu rosto. Você pode ficar mais tempo. Sem pressa. Sara fechou o zíper da mala com um ar de finalidade. Eu preciso fazer isso. Enquanto eu estiver aqui, ele vai continuar tentando me encontrar. A pequena cidade de Monte Verde ficava a 4 horas de distância, e longe o suficiente para que Marcos não esbarrasse nela por acaso, pequeno o suficiente para que o aluguel não esgotasse suas economias em poucos meses. Ela havia encontrado uma kitnet minúscula pela internet e pagado o depósito com o cartão de crédito de emergência que manteve escondido por anos. A viagem para Monte Verde foi silenciosa, exceto pelas ocasionais instruções do GPS do celular. Cada quilômetro colocava distância entre Sara e sua antiga vida, mas também a aproximava de um futuro incerto. O que as pessoas faziam quando precisavam reconstruir tudo do zero? A pergunta ecoava em sua mente enquanto paisagens familiares davam lugar a um território desconhecido. Monte Verde se revelou aos poucos uma rua principal com lojas que claramente estavam ali há décadas, bairros com casas modestas e um pequeno parque onde algumas crianças brincavam apesar do frio do outono. O apartamento de Sara ficava em cima de uma loja de ferragens, acessível por uma escada externa que rangia sob seu peso. O proprietário, um senhor idoso chamado Sr. Edson, entregou as chaves sem muita conversa. O aluguel vence no primeiro dia do mês. A lavanderia fica a 2 quadras. A água do chuveiro esquenta se você der um tempo. Ele acenou com a cabeça e a deixou de pé no espaço vazio que agora seria seu lar. O apartamento era menor do que parecia nas fotos. Uma cozinha compacta ocupava uma parede, um banheiro mal grande o suficiente para se virar ficava em um canto, e o resto do espaço deveria servir como sala e quarto. A única janela dava para o beco dos fundos, oferecendo uma vista de lixeiras e da parede de tijolos do prédio vizinho. Sara sentou-se em sua mala e se permitiu 5 minutos de dúvida. 5 minutos para se perguntar se havia cometido um erro, se recomeçar naquela idade era uma tolice, se a solidão eventualmente a levaria de volta para Marcos. Quando os 5 minutos terminaram, ela se levantou e começou a desempacotar. Naquela noite, dormindo em um colchão de ar recém-comprado, Sara acordou sobressaltada várias vezes, certa de que tinha ouvido os passos de Marcos ou o som de sua chave na fechadura. Pela manhã, a exaustão se instalara em seus ossos, mas não havia tempo para descansar. Ela precisava de um emprego, de preferência um onde Marcos não pudesse rastreá-la se de alguma forma descobrisse para qual cidade ela havia fugido. A cafeteria na rua principal não estava contratando. Nem o mercado, nem a farmácia. No meio da tarde, a esperança de Sara se esvaía tão rapidamente quanto sua energia. Ela parou em frente a uma livraria chamada Páginas do Tempo, mais para descansar os pés do que qualquer outra coisa. Uma placa de Precisa-se de ajudante pendia torta na vitrine. Lá dentro, livros estavam empilhados em torres precárias que desafiavam a gravidade. O cheiro de papel e poeira preenchia o ar, ocasionalmente pontuado pelo aroma mais forte de café vindo de um pequeno balcão nos fundos. Um homem com a idade dela estava sentado atrás do caixa, absorto em um livro de bolso grosso. Com licença, disse Sara, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Eu vi a placa na vitrine. O homem ergueu o olhar, parecendo quase surpreso por encontrar um cliente em sua loja. Ele tinha o tipo de rosto que parecia perpetuamente cansado, e linhas ao redor dos olhos, uma ruga permanente entre as sobrancelhas. Ah, claro. Está interessada? Sim. Acabei de me mudar para cá e preciso. Sara se impediu de compartilhar demais. Estou procurando trabalho. Já trabalhou em livraria antes? Ela balançou a cabeça. Fui assistente administrativa num escritório de advocacia nos últimos 7 anos. Mas aprendo rápido. Ele a estudou por um momento.
Eu sou o Davi. Este lugar era da minha mãe. Ela faleceu há 6 meses, e eu tenho tentado manter o lugar funcionando, mas não consigo estar aqui o tempo todo. Ele esfregou a nuca. Não paga muito. Tudo bem, disse Sara rapidamente. Eu só preciso de algo fixo. Davi assentiu, como se entendesse mais do que ela havia dito. Pode começar amanhã. Das 10 às 6, de terça a sábado. Um alívio a invadiu como uma sensação física. Sim. Com certeza. Naquela noite, Sara preparou um jantar simples em seu fogareiro elétrico e comeu em pé, perto da janela. Observou as pessoas voltando para a casa do trabalho, carregando compras, passeando com cães. Pessoas normais vivendo vidas normais. Talvez um dia essa fosse ela. Seu celular vibrou com uma mensagem de Marcos: eu sei que você vai voltar. Você sempre volta. A mão de Sara tremeu enquanto ela bloqueava o número dele pela 3ª vez naquela semana. Então ela fechou as persianas, isolando-se do céu que escurecia e do medo que a havia seguido até Monte Verde. Amanhã seria seu primeiro dia na livraria. Amanhã seria mais um passo à frente. Ela desenrolou seu saco de dormir sobre o colchão de ar e tentou encontrar uma posição confortável. Os sons desconhecidos do prédio, os canos batendo, o assoalho estalando, o zumbido distante do trânsito, e a mantinham em alerta. Mas por baixo da ansiedade havia outra coisa, algo que ela não sentia há anos, o leve despertar da possibilidade. Pela manhã, ela começaria de novo. Um mês depois de começar seu trabalho na Páginas do Tempo, Sara desenvolveu um ritmo. Ela chegava às 9h45 todas as manhãs, colocava o café para passar e passava a primeira hora tranquila guardando os livros devolvidos e organizando as pilhas aparentemente intermináveis. Davi geralmente aparecia por volta do meio-dia, muitas vezes carregando uma caixa de novas aquisições de vendas de espólios ou liquidações de bibliotecas. Eles trabalhavam juntos até o fechamento, raramente falando além do necessário. A livraria não era movimentada e num bom dia, talvez 20 clientes entravam, e metade deles saía sem comprar nada. Mas Sara encontrou conforto no silêncio, em estar cercada por histórias enquanto lentamente reconstruía a sua própria. Você criou um sistema, comentou Davi uma tarde, observando-a. Organizar uma caixa de livros de bolso recém-chegada. Minha mãe simplesmente empilhava tudo onde houvesse espaço. Sara ergueu o olhar, surpresa com o comentário pessoal. Fiquei um pouco confusa na minha primeira semana. Vivia pensando que estava perdendo os livros. Um traço de sorriso cruzou o rosto de Davi. Mas ela sabia onde tudo estava. Conseguia encontrar qualquer livro que você pedisse em segundos. Sua expressão se nublou um pouco. Eu ainda estou tentando entender tudo. Foi o máximo que ele compartilhou desde que a contratou. Sara havia juntado fragmentos de informação e que Davi tinha sido professor universitário em uma cidade vizinha, que ele voltou para cuidar de sua mãe durante a doença dela, que ele não pretendia se tornar dono de uma livraria. Você queria vender a loja? Sara perguntou, e imediatamente se arrependeu da pergunta pessoal. Desculpe, não quis ser indiscreta. Davi deu de ombros. Às vezes. Mas então eu penso no quanto ela amava este lugar. Ele gesticulou ao redor da loja. Era a vida inteira dela depois que meu pai foi embora. Um cliente entrou, encerrando a conversa. Mas algo havia mudado entre eles e uma pequena abertura na distância cuidadosa que haviam mantido. Naquela noite, Sara voltou para casa pelo parque, em vez de seguir seu caminho direto de sempre. O ar estava ficando mais quente com a aproximação da primavera, e as famílias se demoravam no parquinho. Ela observou uma mãe empurrar uma criança risonha em um balanço, sentindo a dor familiar do que poderia ter sido. Ela e Marcos haviam falado sobre ter filhos nos primeiros anos, antes que o temperamento dele se tornasse imprevisível, antes que ela começasse a pisar em ovos em sua própria casa. Seu apartamento ainda parecia temporário depois de um mês. Ela havia comprado uma cama de verdade e uma mesinha com 2 cadeiras, mas as paredes permaneciam nuas. Havia algo em pendurar quadros que parecia permanente demais, como admitir que esta era sua vida agora.
Sara fez um jantar simples e comeu enquanto ouvia um audiolivro da biblioteca digital em seu celular, de um luxo que Marcos nunca havia permitido, alegando que o som de outras vozes em sua casa o irritava. As pequenas liberdades ainda a surpreendiam às vezes. Na manhã seguinte, uma senhora idosa entrou na livraria, olhando ao redor com evidente confusão. "Posso ajudá-la a encontrar algo?", ofereceu Sara. A mulher apertou a bolsa com força. "Eu vim aqui toda semana para ver a Eleonor. Tínhamos nosso próprio clubinho do livro, só nós duas." Ela piscou rapidamente. "Eu não soube que ela havia falecido até que minha vizinha me contou na semana passada. Estive fora da cidade com minha filha, sabe?" Sara reconheceu Eleonor como a mãe de Davi. "Sinto muito pela sua perda." "Ela sempre recomendava os livros perfeitos", continuou a mulher. "Não como nessas grandes redes de livrarias onde eles não sabem de nada." Eleonor entendia do que eu gostava. Quando Davi chegou mais tarde, Sara mencionou a visita. Ela parecia muito abalada com a morte da sua mãe. Davi assentiu. "Dona Célia. Ela e mamãe liam todos os mesmos romances de mistério." Ele suspirou. "Eu deveria ter entrado em contato com os clientes regulares dela, mas eu mal sabia quem eram." "Poderíamos começar um clube do livro", sugeriu Sara, a ideia se formando enquanto falava. "Para os antigos clientes da sua mãe, ou qualquer pessoa interessada. Poderia atrair mais movimento." Davi pareceu cético. "Eu não sou muito de lidar com pessoas." "Eu poderia organizar", ofereceu Sara, surpreendendo a si mesma com sua própria audácia. Quando foi a última vez que ela se voluntariou para algo? Marcos havia sistematicamente desencorajado suas amizades, seus hobbies, qualquer coisa que desviasse a atenção dele. "Você gostaria de fazer isso?" "Acho que poderia ser bom. Para a loja, quero dizer." "E para mim", ela pensou, mas não disse. Davi considerou. "Ok. Se você quer organizar." Sara usou sua hora de almoço para criar um panfleto simples no computador antigo da loja. "Clube do Livro, Páginas do Tempo e primeiro encontro terça-feira 19 horas, todos são bem-vindos." Ela imprimiu uma pilha e os colocou perto do caixa, sentindo uma mistura de empolgação e pavor. E se ninguém viesse? E se viessem? Ela colou um panfleto na vitrine e viu Dona Célia passando. Sara correu para fora, alcançando a mulher mais velha antes que ela virasse a esquina. "Dona Célia? Estamos começando um clube do livro na loja. Pensei que talvez você se interessasse." O rosto da mulher se iluminou. "Oh! Eleonor teria adorado isso." Ela pegou o panfleto, estudando-o, terça às 7? "Estarei lá." Ao longo da semana, Sara distribuiu panfletos para clientes que pareciam receptivos. Na segunda-feira, sua ansiedade estava aumentando. Ela não liderava nada há anos. Marcos havia minado sua confiança tão gradualmente que ela não percebeu até que ela se foi. A noite de terça-feira chegou, e Sara rearranjou as cadeiras no pequeno canto de leitura nos fundos da loja. Davi se ofereceu para ficar, mas ela o assegurou de que poderia dar conta. Agora, enquanto as 7 horas se aproximavam, ela se arrependeu de não ter aceitado seu apoio. Dona Célia chegou primeiro, seguida por 2 mulheres de meia-idade que se apresentaram como irmãs, depois um estudante universitário, um professor aposentado e, finalmente, para a surpresa de Sara, a dona da cafeteria da mesma rua. 6 pessoas. 6 estranhos dispostos a dar uma chance ao seu clube do livro. "Obrigada a todos por virem", começou Sara, a voz tremendo um pouco. "Pensei que poderíamos começar nos apresentando e talvez mencionando um livro que gostamos recentemente." À medida que a conversa começou a fluir, Sara sentiu algo se soltar em seu peito. Essas pessoas não conheciam sua história. Elas não a viam como a esposa destruída de Marcos ou como uma vítima fugindo de seu passado. Ali, naquele pequeno círculo de leitores, ela poderia ser qualquer uma. Ela poderia ser ela mesma, e quem quer que fosse essa pessoa. Ao final da noite, eles haviam escolhido o primeiro livro para discutir na semana seguinte. Enquanto todos saíam, Dona Célia apertou a mão de Sara.
Eleonor teria aprovado você, disse ela, seus olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Depois de trancar a loja, Sarah caminhou para casa sob um céu salpicado de estrelas, sentindo-se mais leve do que nos últimos meses. Um pequeno passo. Um minúsculo pedaço de si mesma recuperado. O clube do livro cresceu. Na terceira reunião, eles já não cabiam no canto de leitura e tiveram que rearranjar as mesas de exposição para dar espaço para 11 participantes. Davi começou a ficar até mais tarde às terças, não participando ativamente, mas pairando perto dos fundos, ostensivamente reabastecendo prateleiras enquanto ouvia as discussões. Talvez precisemos limitar o número de membros se mais pessoas se juntarem, Sarah disse a ele uma manhã enquanto abriam a loja. Estamos ficando sem espaço. Davi olhou ao redor, pensativo. Tem o depósito lá em cima. Mamãe usava para o excesso de estoque, mas tem aquelas janelas grandes que dão para a rua. Pode funcionar se a gente limpasse tudo. Sarah tentou não mostrar sua surpresa. Davi raramente oferecia soluções, ele normalmente assentia e a deixava lidar com os problemas. Seria perfeito. Devo começar a mover as coisas? Eu ajudo, disse ele. São principalmente caixas velhas com as quais eu já deveria ter lidado meses atrás. Eles passaram os dias seguintes organizando a sala de cima durante os períodos de pouco movimento na loja. Eleonor havia guardado tudo, de décadas de formulários de pedidos, catálogos antigos, caixas de decorações de feriados e pilhas de seus livros pessoais. Sarah trabalhou eficientemente, criando pilhas para manter, doar e descartar, enquanto Davi se movia mais lentamente, parando frequentemente para examinar os pertences de sua mãe. Olha isso, disse ele, segurando um álbum de fotos que encontrou dentro de uma caixa de enfeites de Natal. Mamãe guardava fotos de todos os clubes do livro que ela organizou. Sarah se juntou a ele, espiando por cima do ombro dele para as fotos desbotadas de Eleonor cercada por clientes, todos segurando livros, muitos sorrindo para a câmera. Ela parece tão feliz. Ela era, disse Davi suavemente. Depois que papai foi embora, a loja se tornou seu mundo inteiro. Ele folheou mais páginas. Eu costumava ressentir isso, o quanto de tempo ela passava aqui em vez de em casa. Sarah observou seu rosto, vendo a dor e o arrependimento se misturarem ali. Ela construiu algo especial, ela ofereceu. As pessoas ainda entram e falam sobre ela, sabe? Sobre como ela sempre se lembrava do que eles gostavam de ler. Davi assentiu, fechando o álbum com cuidado. Obrigado por fazer isso, a propósito. O clube do livro. Mamãe ficaria feliz em vê-lo funcionando novamente. Havia uma nova leveza entre eles depois daquele dia, um entendimento silencioso que tornava o trabalho compartilhado mais confortável. Sarah começou a esperar pelos momentos em que a loja estava vazia e eles podiam conversar enquanto organizavam livros ou rearranjavam as vitrines. Davi não era de muita conversa, mas quando falava, ela se pegava ouvindo atentamente suas observações ponderadas sobre livros, clientes ou a vida em Monte Verde. A transformação da sala de cima levou 2 semanas. Eles moveram estantes do andar principal para criar um espaço aconchegante com cadeiras dispostas em círculo. Sarah encontrou um pisca-pisca em uma das caixas de Eleonor e os pendurou ao longo das vigas do teto, dando à sala um brilho quente nas horas da noite. Está perfeito, declarou Dona Célia na reunião seguinte, acomodando-se em uma das cadeiras com evidente satisfação. Eleonor teria adorado esta sala. O novo espaço permitiu que o clube se expandisse para 15 membros. Sarah começou a dividir as reuniões em tempo de discussão e tempo social, percebendo como muitos dos participantes ficavam depois, relutantes em terminar a noite. Para muitos, especialmente os membros mais velhos, o clube havia se tornado uma importante válvula de escape social. Eu nunca vi tanta gente na loja, comentou Davi uma noite, enquanto os últimos membros do clube do livro saíam. Mesmo em dias normais, estamos recebendo mais clientes. Sarah assentiu, recolhendo copos de café vazios. Dona Célia traz as amigas para fazer compras. E a Lisa da cafeteria está dando um desconto para quem mostra o recibo da Páginas do Tempo. As vendas aumentaram 20% em relação ao mês passado. Davi se encostou no balcão.
Honestamente, eu estava pensando em cortar suas horas antes de você começar o clube. A loja não estava rendendo o suficiente. A confissão a feriu, embora Sarah entendesse a realidade do negócio. Bem, fico feliz que esteja dando certo para todos. Mais do que dando certo, disse Davi. Você transformou este lugar. Mais tarde naquela semana, Sarah estava ajudando uma cliente a encontrar um livro de receitas específico quando o sino acima da porta tocou. Ela ergueu o olhar automaticamente e sentiu seu corpo gelar. Marcos estava parado na entrada, examinando a loja até que seus olhos se fixaram nos dela. Aí está você, disse ele, sua voz carregando o mesmo calor falso que ele sempre usava em público. Estive te procurando por toda parte, meu bem. A mente de Sarah ficou em branco. O livro de receitas escorregou de suas mãos. A cliente ao seu lado olhou de um para o outro, sentindo a tensão súbita. Senhor, posso ajudá-lo a encontrar algo? A voz de Davi veio de trás do balcão, firme e neutra. Marcos o ignorou, movendo-se em direção a Sarah. Precisamos conversar. Em particular. Estou trabalhando, conseguiu dizer Sarah, sua voz mal audível. Vai levar só 1 minuto. Marcos estendeu a mão para o braço dela, seus dedos agarrando logo abaixo do cotovelo, no local exato que ele sabia que não deixaria marcas. Venha aqui fora comigo. Davi se moveu entre eles de forma tão suave que pareceu acidental. Desculpe, senhor, mas na verdade estamos fechando para inventário em 5 minutos. Se quiser dar uma olhada rápida, fique à vontade, mas minha funcionária precisa terminar de ajudar esta cliente. A máscara agradável de Marcos escorregou um pouco. Ela é minha esposa. Ex-esposa, disse Sarah, encontrando sua voz. E eu não vou a lugar nenhum com você, Marcos. A cliente ao seu lado, uma mulher mais velha com um rosto severo, aproximou-se de Sarah. Meu jovem, acredito que ela deixou bem claro. A expressão de Marcos endureceu. Isso é um assunto particular. Não na minha loja, não é, disse Davi, sua voz ainda contida, mas com uma firmeza inconfundível. Vou ter que pedir que você se retire. Marcos olhou entre eles, calculando suas opções. Sarah conhecia aquele olhar e sabia que ele estava decidindo se fazer uma cena seria vantajoso para ele. Finalmente, ele forçou um sorriso. Eu te ligo mais tarde, Sarah. Temos coisas a discutir. Não me ligue, disse Sarah, surpreendendo a si mesma com sua firmeza. Não há nada para discutir. Depois que Marcos saiu, Davi trancou a porta atrás dele e virou a placa para o fechado, embora fossem apenas 4 da tarde. A cliente deu um tapinha no braço de Sarah e saiu discretamente, deixando os sojinhos na loja subitamente silenciosa. Você está bem? Perguntou Davi. Sarah assentiu, depois balançou a cabeça, e então se viu sentada no chão entre 2 estantes, suas pernas não conseguindo mais sustentá-la. Davi sentou-se ao lado dela, sem tocar, apenas presente. Como ele me encontrou? Ela sussurrou. Isso importa? Davi perguntou gentilmente. Ele não pode te obrigar a ir com ele. Sarah abraçou a si mesma. Você não o conhece. Ele não desiste. Nem você, pelo que eu vi. Davi se virou um pouco para encará-la. Olha, meu primo é policial na comarca vizinha. Posso ligar para ele, perguntar sobre medidas protetivas, o que você precisar. A oferta foi tão prática, tão desprovida de julgamento ou pena, que Sarah sentiu as lágrimas começarem a brotar. Desculpe por termos fechado mais cedo. Não seja ridícula, disse Davi, a aspereza em seu tom desmentida pela preocupação em seus olhos. Tire o resto do dia de folga. Eu cuido das coisas aqui. Sarah voltou para seu apartamento atordoada, trancando a porta e fechando as cortinas antes de desabar na cama. Seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido, de Marcos, usando o telefone de outra pessoa para contornar seu bloqueio. Precisamos conversar sobre a casa. Vou ficar na pousada Monte Verde até domingo. A casa. A casa deles, da qual ela fugiu sem levar nada de valor, que pertencia à família de Marcos por gerações.
Ela já havia decidido que não queria nada dela, nada que a mantivesse ligada a ele. Ela não respondeu à mensagem. Em vez disso, ligou para Ju, sua amiga da cidade, aquela que a ajudou a escapar. Ele me encontrou, disse ela quando Ju atendeu. Meu Deus, Sarah. Você está segura? Precisa que eu vá te buscar? A oferta imediata de ajuda aliviou algo no peito de Sarah. Não, estou bem. Ele apareceu na livraria, mas o Davi, meu chefe, e fez ele sair. Que bom para o Davi, disse Ju com ferocidade. O que você vai fazer? Sarah olhou ao redor de seu pequeno apartamento, para os poucos pertences que acumulara nos últimos meses. Eu não sei. Uma parte de mim quer fugir de novo. E a outra parte? A outra parte está cansada de fugir. Sarah fechou os olhos. Eu tenho coisas aqui agora. O clube do livro. O emprego. Pessoas que talvez realmente sintam minha falta se eu desaparecer. Então fique e lute, disse Ju simplesmente. Você é mais forte do que pensa, Sarah. Depois que desligaram, Sarah ficou sentada na escuridão crescente de seu apartamento, pesando suas opções. Fugir seria mais fácil de certa forma. Mas Ju estava certa e ela havia começado a construir algo aqui. O pensamento de deixar a livraria, os membros do clube do livro e, sim, Davi, fez seu peito doer com um tipo diferente de dor daquela que Marcos havia infligido. Seu celular vibrou novamente. Desta vez era uma mensagem de Davi: tudo bem? Me avise se precisar de algo. 6 palavras simples que de alguma forma continham exatamente o que ela precisava, de preocupação sem pressão, apoio sem pena. Sarah respirou fundo e respondeu: eu vou ficar. Sarah voltou para a livraria na manhã seguinte, apesar da oferta de Davi para cobrir seu turno. Chegou cedo, arrumando os lançamentos na mesa de exposição da frente com foco determinado. Quando Davi entrou, ele parou, claramente surpreso ao vê-la. Você está aqui, disse ele, pendurando o casaco no gancho atrás do balcão. Não estou me escondendo, respondeu Sarah, embora seu coração tivesse disparado ao som da porta se abrindo. Este é o meu trabalho. Davi assentiu, respeitando sua decisão sem questionar. Liguei para o meu primo ontem à noite. Ele disse que você pode passar na delegacia quando estiver pronta para conversar sobre as opções. Obrigada. Sarah ajeitou uma pilha de livros que não precisava ser ajeitada. Marcos está na pousada Monte Verde até domingo. Ele quer conversar sobre a casa. A casa? Nossa antiga casa. Pertence à família dele há gerações. Ela deu de ombros, tentando parecer casual, mas sem sucesso. Eu não quero nada de lá. Talvez você devesse querer, disse Davi, surpreendendo-a, não para manter a conexão, mas porque você tem direito à sua parte. A ideia não tinha ocorrido a Sarah. Em sua pressa para escapar, ela estava disposta a deixar tudo para trás. A ideia de reivindicar qualquer coisa parecia prolongar a conexão com Marcos, mas Davi tinha razão. Ela havia contribuído para os pagamentos da hipoteca por anos. A manhã passou tranquilamente. Sarah se encolhia cada vez que a porta se abria, mas Marcos não apareceu. Durante sua hora de almoço, ela caminhou até a delegacia e se encontrou com o primo de Davi, o policial Pedro, que era tão parecido com Davi que poderiam ser irmãos. Uma medida protetiva é possível, explicou Pedro, mas você precisaria apresentar provas de assédio ou ameaças. Ele te ameaçou desde que você saiu? Sarah mostrou a ele a série de mensagens que Marcos havia enviado de números diferentes nos últimos meses. A maioria não era explicitamente ameaçadora, de você precisa voltar para casa, precisamos conversar, você não pode se esconder para sempre, ou mais a persistência e seu histórico de violência falavam por si. É um começo, disse Pedro. Se ele se aproximar de você novamente depois que você disser claramente para ele te deixar em paz, me ligue diretamente. Ele entregou a ela seu cartão. E Sarah? Documente tudo. Cada ligação, cada mensagem, cada vez que o vir pela cidade. Sarah saiu se sentindo um pouco mais empoderada, mas ainda inquieta.
Ela pegou um caminho diferente de volta para a livraria, evitando a rua principal, onde Marcos poderia estar andando. O medo de encontrá-lo fez Monte Verde parecer menor, as ruas de repente perigosas de uma forma que não eram antes. De volta à loja, a tarde trouxe um fluxo constante de clientes, mantendo sua mente ocupada. Na hora de fechar, Davi perguntou: "Quer que eu te acompanhe até em casa?" A oferta era tentadora. "Estou bem", disse ela, não acreditando totalmente. "Mas obrigada." "Pegue meu número, pelo menos", ele insistiu, escrevendo no verso de um marcador de página. "Qualquer hora, dia ou noite, se você se sentir insegura." Sara guardou o marcador no bolso, tocada por sua preocupação. Ela escolheu um caminho diferente para casa novamente, andando rápido, olhando por cima do ombro a cada esquina. Quando chegou ao seu prédio, exalou com alívio e então congelou. Marcos estava sentado nos degraus. "Finalmente", disse ele, levantando-se. "Estou esperando há mais de uma hora." O instinto de Sara foi pedir desculpas por fazê-lo esperar, por pegar um caminho diferente, por existir de uma forma que o incomodava. O hábito de apaziguá-lo estava tão enraizado que foi preciso um esforço físico para engolir as palavras. "Você não deveria estar aqui." "Onde mais eu estaria?" "Você não atende minhas ligações." Seu tom era razoável, a voz que ele usava quando queria parecer racional para os outros. "Precisamos discutir sobre a casa. A parcela do financiamento vence na próxima semana." "Eu não vou voltar, Marcos." Sara manteve-se firme, embora todos os nervos gritassem para ela correr. "Venda a casa. Fique com ela." "Eu não me importo." "Não é tão simples. Seu nome ainda está no financiamento." "Então eu assino o que for preciso para tirar meu nome." Ela pegou as chaves, segurando-as com força. "Mande os papéis para a livraria." Marcos se aproximou, sua voz baixando. "O que está rolando entre você e aquele cara da livraria? Já está me substituindo?" O ciúme familiar fez o estômago de Sara se contrair. "Minha vida não é mais da sua conta. Você ainda é minha esposa." "Não, não sou." Sara se moveu em direção à porta, as chaves estendidas como uma arma. "Me deixe em paz, Marcos." "É sério." Ele agarrou seu pulso, não com força suficiente para machucar, mas o suficiente para detê-la. "Precisamos conversar." "Direito." "Vem jantar comigo." "Me solta." A voz de Sara estava firme, apesar de seu coração acelerado. "Eu já falei com a polícia. Se você não me deixar em paz, vou conseguir uma medida protetiva." A expressão de Marcos escureceu. "Você foi na polícia? Sobre o quê?" "Eu não fiz nada." "Você está me assediando agora mesmo." Ela se livrou do pulso dele. "Eu quero que você vá embora. Não entre em contato comigo novamente, a não ser por um advogado." Por um momento, ela pensou que ele poderia partir para a agressão e seu rosto mostrava a mesma raiva controlada que ela vira tantas vezes antes. Mas eles estavam em público, em uma rua onde os vizinhos podiam ver. Marcos sempre foi cuidadoso com as aparências. "Isso não acabou", disse ele em voz baixa. "Você não pode simplesmente abandonar 8 anos. Pois observe." Sara destrancou a porta do prédio e entrou, fechando-a firmemente atrás de si. Ela se encostou nela, tremendo, ouvindo porções dele tentando segui-la. Quando nada aconteceu, ela subiu as escadas para seu apartamento e trancou a porta 2 vezes. Ela pegou o celular, hesitando entre ligar para Ju e ligar para Davi. Ju entenderia melhor seu medo, tendo testemunhado o pior de seu casamento. Mas Davi estava mais perto, em Monte Verde, e sua presença constante havia se tornado uma fonte de conforto. Ela escolheu Davi. "Ele estava esperando no meu apartamento", disse ela quando ele atendeu. "Você está segura agora? Dentro de casa?" Sua voz era calma, mas alerta. "Sim." "Ele não me seguiu para dentro." Sara sentou-se na beirada da cama.
Eu disse a ele para me deixar em paz, que eu conseguiria uma medida protetiva se ele não o fizesse. Bom. A aprovação em sua voz a fortaleceu. Você quer que eu vá aí? Ou você pode vir aqui se não quiser ficar sozinha. A oferta era tentadora, mas Sara hesitou. Acho que preciso ficar aqui. Para provar a mim mesma que eu consigo. Eu entendo, disse Davi, e ela acreditou que ele entendia. Mantenha seu telefone por perto. Ligue se algo mudar. Depois que desligaram, Sara andou por seu pequeno apartamento, verificando as fechaduras novamente, certificando-se de que as janelas estavam seguras. Ela fez um chá para si mesma e sentou-se perto da janela, observando a rua abaixo em busca de qualquer sinal de Marcos. O medo ainda estava lá, mas ao lado dele havia algo novo, de uma determinação silenciosa, a sensação de que ela havia cruzado uma linha e não voltaria atrás. Seu celular vibrou com uma mensagem de Davi: ainda tudo bem? A simples verificação a fez sorrir, apesar de tudo. Ainda tudo bem, ela respondeu, e ficou surpresa ao descobrir que não era totalmente mentira. Naquela noite, Sara dormiu inquieta, acordando a cada barulho da rua. Mas pela manhã, ela se sentiu diferente e não sem medo, mas mais firme. Ela havia enfrentado Marcos, se mantido firme e sobrevivido. Foi uma pequena vitória, mas foi sua. O fim de semana passou sem outra aparição de Marcos. No domingo à noite, Sara observou de sua janela um táxi parar em frente ao seu prédio e esperar por vários minutos antes de ir embora. Ela não conseguiu ver se Marcos estava dentro, mas na segunda-feira de manhã chegou uma carta registrada na livraria e documentos removendo seu nome do financiamento, já assinados por Marcos com abas amarelas indicando onde ela precisava assinar. Ele está realmente fazendo isso, disse ela a Davi, mostrando-lhe os papéis. Pensei que ele arrastaria isso por meses. Davi estudou os documentos. Você deveria pedir a um advogado para dar uma olhada nisso antes de assinar qualquer coisa. Não tenho dinheiro para um advogado. Minha irmã é advogada em Belo Horizonte. Ela revisaria para você. Ele devolveu os papéis. Só para ter certeza de que ele não está aprontando nada. Sara considerou. Marcos sempre cuidou das finanças deles, insistindo que ela não precisava se preocupar com os detalhes. Ela concordou, parte da entrega gradual de controle que caracterizou seu casamento. Seria ótimo, se ela não se importasse. Vou ligar para ela hoje à noite. Davi hesitou. Você pensou no que vai fazer se ele voltar? O Pedro, e seu primo, e está me ajudando a solicitar uma medida protetiva. Ele acha que temos o suficiente com as mensagens e ele aparecendo no meu apartamento. Ela guardou os papéis na bolsa. Não tenho certeza se isso vai detê-lo se ele realmente quiser me encontrar, mas pelo menos haveria consequências. Davi assentiu, sua expressão séria. Apenas tome cuidado. Não vá a lugares sozinha à noite por um tempo. A preocupação em sua voz a aqueceu, mas também destacou o quão precária sua situação permanecia. Marcos podia ter ido embora por enquanto, mas o medo persistia, colorindo sua percepção de sua nova vida em Monte Verde. A irmã de Davi ligou no dia seguinte com sua avaliação dos documentos do financiamento. São legítimos, ela assegurou a Sara. Assim que você assinar, não será mais responsável pela casa ou por qualquer parte do valor dela. Isso é justo? Perguntou Sara. Eu paguei por ela por anos. Tecnicamente, você poderia lutar por sua parte do valor, mas isso significaria permanecer conectada a ele através de um longo processo legal. Isso vale a pena para você? Não valia. Sara assinou os papéis naquela tarde e os enviou por Sedex, sentindo um peso sair de seus ombros enquanto observava o pacote desaparecer no sistema postal. Mais um laço com Marcos cortado. O clube do livro continuou a prosperar. Sara se pegou ansiosa pelas noites de terça-feira, pelas discussões animadas e pelo senso de comunidade que se desenvolveu entre os membros. Dona Célia havia se tornado uma amiga especial, muitas vezes ficando até tarde para ajudar a arrumar e conversar. Você trouxe vida de volta a este lugar, disse ela a Sara uma noite, enquanto arrumavam as cadeiras para a reunião. Eleonor ficaria orgulhosa.
Sara olhou para Davi, que estava colocando cópias da seleção de livros do próximo mês em uma mesa de exposição. Tem sido bom para mim também. E bom para ele, acrescentou Dona Célia, seguindo seu olhar. Ele era como um fantasma depois que a mãe dele morreu. Apenas vivendo no automático. Sara havia notado a mudança em Davi nos últimos meses. Ele sorria mais, interagia com os clientes e havia começado a adicionar suas próprias recomendações à prateleira de dicas da equipe. A própria loja também estava mudando e eles rearranjaram sessões para criar um fluxo melhor, iniciaram um canto infantil com contação de histórias semanais e até atualizaram um sistema de computador antigo para algo que realmente pudesse rastrear o inventário. Estamos pensando em estender o horário nas sextas-feiras, Sara disse a Dona Célia. Talvez fazer um evento noturno uma vez por mês e leituras de autores ou noites de poesia. Os olhos de Dona Célia brilharam. Sara sentiu o rosto esquentar. A loja. Davi e eu discutimos isso. A mulher mais velha deu um tapinha em sua mão. É bom ver vocês dois planejando o futuro. O comentário ficou com Sara durante toda a noite. Ela estava planejando um futuro em Monte Verde. A constatação deveria tê-la assustado, de comprometer-se com um lugar significava se tornar encontrável, estabelecida, vulnerável. Em vez disso, parecia certo. Depois da reunião, enquanto os últimos membros saíam, Davi trancou a porta atrás deles. Boa participação hoje à noite. Sara assentiu, juntando os copos vazios. 17 pessoas. Talvez precisemos de mais cadeiras em breve. Eu estava pensando, disse Davi, ajudando-a a limpar, a cafeteria ao lado está fechando. O dono vai se aposentar. Que pena. O café deles era bom. Eu estava me perguntando se deveríamos tentar assumir o espaço. Conectá-lo à loja. Poderíamos expandir a área do clube do livro, talvez adicionar um balcão de café de verdade. Ele falou casualmente, mas Sara podia ouvir a empolgação subjacente. Seria um grande projeto. O Onoiso não passou despercebido por Sara. Você está pensando em expandir? Pensei que a loja mal estava se pagando antes. Está melhor agora. Davi deu de ombros, sem encará-la diretamente. E eu tenho pensado no futuro. Mamãe sempre quis fazer o lugar crescer, mas nunca teve tempo ou energia para assumir. Parece um grande investimento. Seria. Ele finalmente a olhou diretamente. Eu não gostaria de fazer isso sozinho. A implicação pairou entre eles. Sara se ocupou limpando as mesas, seu coração batendo mais rápido. O que exatamente você está me perguntando, Davi? Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto que ela aprendeu a reconhecer como sinal de nervosismo. Estou perguntando se você gostaria de fazer parte disso. Como sócia no negócio, não apenas como funcionária. Eu não tenho dinheiro para investir. Você já investiu mais do que dinheiro, disse ele. Este lugar é o que é agora por sua causa. Sara olhou ao redor da loja, para as vitrines cuidadosamente arranjadas que ela havia criado, a sala do clube do livro no andar de cima, o canto onde as crianças se reuniam para a contação de histórias. Em menos de um ano, ela ajudou a transformá-la de uma loja bagunçada e em dificuldades em um espaço comunitário vibrante. E no processo, ela se transformou. Eu precisaria pensar sobre isso, disse ela finalmente. É uma grande decisão. Davi assentiu, aceitando sua cautela sem pressionar. Claro. Sem pressa. Mas havia mais a considerar do que apenas a oportunidade de negócio. O relacionamento deles havia evoluído além de empregador e funcionária, além até mesmo da amizade. Sara sentia isso crescendo há meses e em suas conversas fáceis, seus olhares compartilhados de divertimento com clientes específicos, a maneira como Davi sempre parecia saber quando ela precisava de espaço quando precisava de companhia. Eles fecharam a loja juntos, caindo em seu ritmo habitual. Lá fora, a noite de primavera estava amena, as estrelas começando a aparecer no céu que escurecia. Eu poderia te acompanhar até em casa, ofereceu Davi, como fazia todas as noites desde a aparição de Marcos.
Normalmente, Sara recusava educadamente. Naquela noite, ela disse: "Eu gostaria." Eles caminharam em um silêncio confortável por um tempo, as ruas de Monte Verde quietas ao redor deles. Sara passou a amar esta cidade com suas rotinas previsíveis e rostos familiares. Parecia um lugar ao qual ela poderia pertencer. "Recebi uma carta do Marcos ontem", disse ela abruptamente. "Ele está se mudando para Chicago a trabalho. Disse que queria que eu soubesse que não me incomodaria mais." Davi olhou para ela. "Você acredita nele?" "Não sei. Talvez." Ela leu a carta várias vezes, procurando por ameaças ocultas ou manipulações. Pareceu diferente das mensagens habituais dele. Menos controladora. "Isso é bom, certo?" "Sim. Mas uma parte de mim está esperando a bomba estourar." Sara balançou a cabeça. "Odeio que ele ainda tenha esse poder de me fazer duvidar de tudo, sempre olhando por cima do ombro." "Leva tempo", disse Davi em voz baixa. "Confiança, quero dizer. Reconstruí-la." Eles chegaram ao prédio dela e pararam do lado de fora. Nos 6 meses em que ela morou lá, o lugar começou a parecer um lar. Ela finalmente pendurou quadros nas paredes, plantou flores em vasos na sua pequena varanda, acumulou os bens comuns que tornam um espaço pessoal. "Obrigada por me acompanhar até em casa", disse ela. "Sempre que precisar." Davi se mexeu, com as mãos nos bolsos. "Sobre a expansão da loja, não se sinta pressionada. Foi só uma ideia." "É uma boa ideia", Sara o assegurou. "Eu só preciso pensar sobre o que eu quero." O que ela queria. O conceito ainda parecia novo, de fazer escolhas baseadas em seus próprios desejos, em vez de medo ou da necessidade de apaziguar alguém. Construir algo para si mesma, por si mesma. Ou não inteiramente por si mesma, ela corrigiu, olhando para Davi. Havia algo a ser dito sobre construir algo juntos, com a pessoa certa. "Boa noite, Davi", disse ela, tomando uma pequena decisão. Ela se inclinou para a frente e beijou sua bochecha, um contato breve e gentil. O sorriso surpreso dele ficou com ela enquanto subia as escadas para seu apartamento. Lá dentro, ela foi até a janela e o observou se afastar, seu passo mais leve que o normal. Sara tocou os lábios, considerando possibilidades que não se permitia imaginar há muito tempo. Não apenas sobreviver, mas prosperar. Não apenas escapar do passado, mas criar um futuro. Seu próprio futuro, em seus próprios termos. Com espaço para os outros, mas nunca mais às custas de si mesma. No outono, as obras de renovação começaram no espaço da cafeteria ao lado da Páginas do Tempo. Sara aceitou a oferta de parceria de Davi, usando suas economias do último ano como um modesto investimento. A irmã de Davi redigiu a papelada, oficializando tudo, e Sara agora era dona de 30% do negócio expandido. "Deveríamos pensar em um novo nome", disse Davi enquanto observavam os trabalhadores derrubarem a parede entre os dois espaços. "Algo que reflita nós." 2. Páginas do Tempo tem história, apontou Sara. As pessoas conhecem. Mas agora é diferente. Melhor. Ele olhou para ela. Por sua causa. Eles decidiram por páginas e laços, livros e café. A placa foi instalada em novembro, pouco antes da primeira nevasca da estação transformar Monte Verde em uma cidade de cartão postal. A expansão significou contratar mais funcionários, de 2 baristas de meio período e um estudante universitário para ajudar nos fins de semana. Sara se viu em um papel de gestão, criando escalas e treinando novos funcionários. Era um desafio que ela não esperava gostar tanto. "Você é boa nisso", disse Davi a ela uma noite, enquanto fechavam após um dia particularmente agitado. "Toda essa parte de negócios." Sara sorriu, lembrando-se de quão incerta estava quando chegou a Monte Verde. "Eu gosto de ter controle sobre algo. Criar sistemas que funcionam." "Controladora", ele brincou, dando um leve empurrão em seu ombro com o dele. "Organizada", ela corrigiu, empurrando-o de volta. O relacionamento deles evoluiu lentamente ao longo dos meses, nenhum deles com pressa.
Davi a levou para jantar na cidade vizinha e o primeiro encontro oficial deles, embora já compartilhassem almoços e pausas para o café há meses. O beijo que se seguiu foi cuidadoso, questionador, até que Sara sorriu contra seus lábios e o puxou para mais perto. Eles mantiveram as coisas separadas à sua maneira e Sara manteve seu apartamento, precisando da segurança de seu próprio espaço. Davi nunca pressionou por mais do que ela estava pronta para dar. Eles trabalhavam juntos durante o dia e passavam muitas noites juntos, mas não todas. Sara ainda frequentava sessões de terapia 2 vezes por mês, trabalhando os efeitos persistentes de seu casamento com Marcos. Tive um pesadelo com ele ontem à noite, ela admitiu a Davi em uma manhã de domingo, enquanto tomavam café da manhã na casa dele. O primeiro em semanas. Davi estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a mão dela com a sua. Quer falar sobre isso? Ela balançou a cabeça. Não exatamente. Mas me fez perceber algo. Ela virou a mão para entrelaçar seus dedos. Eu não tenho mais medo. Mesmo no sonho, eu o enfrentei. A medida protetiva nunca foi testada. Marcos cumpriu sua palavra sobre se mudar para Chicago, sua comunicação limitada a alguns e-mails formais sobre a papelada final da casa. Cada mensagem fora profissional, sem a manipulação emocional que caracterizou o casamento deles. Sara começara a acreditar que ele realmente havia seguido em frente. Dezembro trouxe os preparativos de Natal para a loja. Eles decoraram com luzes e guirlandas, montaram uma árvore no canto infantil e planejaram uma edição especial de Natal do Clube do Livro com quentão e biscoitos. O lado do café do negócio decolou rapidamente, tornando-se um local popular para estudantes e trabalhadores remotos durante o dia. Eleonor adoraria o que você fez com o lugar, disse Dona Célia durante a reunião do Clube do Livro de Natal, seus olhos percorrendo as decorações festivas e a multidão de pessoas enchendo a sala de cima. Eu gostaria de tê-la conhecido, respondeu Sara, percebendo que era verdade. A mãe de Davi havia criado a base que Sara ajudou a reconstruir e expandir. Havia uma continuidade naquilo que parecia certa. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora e eles estavam fechando, Davi a surpreendeu com um pequeno pacote embrulhado. Presente de Natal adiantado, explicou ele. Abra agora. Dentro havia uma chave presa a um chaveiro de couro feito à mão, estampado com o novo logotipo da loja. Você já me deu uma chave da loja, disse Sara, confusa. Não é para a loja. Davi parecia nervoso, lembrando-a do dia em que ele sugeriu a expansão pela primeira vez. É para minha casa. Não que você tenha que usar. Está aí se você quiser. Sem pressão. Sara virou a chave na palma da mão, sentindo seu peso. Você está me pedindo para morar com você? Não exatamente. Ou não imediatamente. Ele respirou fundo. Estou pedindo para você considerar. Eventualmente. Quando estiver pronta. 1 ano atrás, tal oferta a teria aterrorizado, e a ideia de abrir mão de seu espaço independente, de se tornar dependente de outra pessoa novamente. Mas isso era diferente. Davi nunca tentou controlá-la, apoiou sua independência desde o início. Vou pensar sobre isso, ela prometeu, guardando a chave no bolso. Não um sim, ainda não, mas também não um não. A véspera de Natal trouxe uma tempestade de neve que cobriu Monte Verde de branco. Eles fecharam a loja mais cedo, mas Sara voltou depois do jantar para pegar um presente que havia deixado em sua mesa. A neve caía forte enquanto ela destrancava a porta da frente, a rua silenciosa e deserta. Lá dentro, a loja estava escura, exceto pelas luzes piscantes da árvore e as luzes do café. Sara se viu movendo-se lentamente, absorvendo a atmosfera pacífica. Este lugar a salvara de tantas maneiras. Havia lhe dado um propósito quando ela mais precisava, a apresentou a uma comunidade que a aceitou, trouxe Davi para a sua vida. Ela pegou o presente e uma rara primeira edição do livro de infância favorito de Davi que ela encontrou e estava prestes a sair quando notou um movimento do lado de fora da janela da frente. Uma mulher estava na calçada, olhando para a vitrine de Natal da loja. Seu casaco estava coberto de neve, sua expressão difícil de ler na penumbra. Sara hesitou, depois foi até a porta e a abriu.
Estamos fechados, mas você pode entrar para se proteger da neve por 1 minuto, se quiser. A mulher se virou, surpresa. Oh, me desculpe. Eu estava apenas olhando sua vitrine. É linda. Obrigada. Sara segurou a porta mais aberta. Sério, entre e se aqueça. Está congelando lá fora. A mulher entrou, tirando a neve do casaco. Tinha mais ou menos a idade de Sara, com olhos cansados e uma expressão cautelosa que Sara reconheceu muito bem. Estou só de passagem pela cidade, explicou a mulher. Meu ônibus só sai de manhã. Para onde você vai? Perguntou Sara, acendendo algumas luzes. Qualquer lugar, na verdade. A mulher deu de ombros. Eu precisava de um novo começo. Algo em seu tom fez Sara olhar mais de perto. Um hematoma desbotado era parcialmente visível sob a maquiagem da mulher. Suas mãos se mexiam constantemente, do jeito que as de Sara se mexiam durante as primeiras semanas em Monte Verde. Você tem onde ficar esta noite? Sara perguntou com cuidado. A rodoviária fica aberta a noite toda. A tentativa de casualidade da mulher não foi bem sucedida. Sara tomou uma decisão. Eu tenho um sofá. Não é chique, mas é confortável e quente. Fique à vontade para usá-lo. A mulher a encarou. Você não me conhece. Eu sei o suficiente. Sara sorriu gentilmente. Meu nome é Sara. 1 ano atrás, cheguei a esta cidade com nada. Além de uma mala e nenhum lugar para ir, alguém me ajudou. Agora estou oferecendo ajuda a você. Eu sou Tainá. A voz da mulher vacilou um pouco. Por que você ajudaria uma estranha? Porque alguém deveria. Sara pegou o casaco. Podemos parar na cafeteria da esquina para um chocolate quente primeiro, se quiser. O de menta deles é incrível. Tainá hesitou, depois assentiu. Enquanto saíam para a noite nevada, Sara enviou uma mensagem rápida para Davi explicando onde estava indo e com quem estava. A resposta dele veio quase imediatamente: e precisa que eu leve algo para sua casa? Cobertores extras. Comida. O apoio incondicional dele a fez sorrir. Estamos bem, ela respondeu. Vejo você amanhã para o café da manhã de Natal. Enquanto caminhavam pelas ruas tranquilas, Sara apontava os pontos de referência: o parque, a biblioteca, o centro comunitário que oferecia aulas gratuitas. Tainá ouvia em silêncio, seus olhos observando a pequena cidade com suas decorações de Natal e charme coberto de neve. Parece legal aqui, disse ela finalmente. Pacífico. É sim, concordou Sara. Levei um tempo para acreditar que eu merecia paz. Tainá olhou para ela bruscamente, um reconhecimento passando entre elas. Isso dura? Sara pensou na loja, em Davi, na vida que ela construiu peça por peça ao longo do último ano. Sobre a chave em seu bolso e as escolhas que permaneciam apenas suas. Acho que você tem que continuar escolhendo isso, disse ela honestamente. Mas sim, pode durar. De volta ao seu apartamento, Sara arrumou o sofá com lençóis e cobertores, separou uma toalha e produtos de higiene para sua hóspede e mostrou onde tudo estava na cozinha. Parecia certo, estender essa pequena segurança para outra pessoa que precisava. A manhã de Natal amanheceu clara e brilhante, a tempestade tendo passado durante a noite. Sara acordou cedo, fez café e encontrou Tainá já de pé, olhando pela janela para a rua coberta de neve abaixo. Feliz Natal, disse Sara, oferecendo-lhe uma caneca. Obrigada. Por tudo. O sorriso de Tainá era pequeno, mas genuíno. Eu não sei o que teria feito. Você teria dado um jeito, Sara a tranquilizou. Nós sempre damos. Mais tarde, enquanto caminhavam para a casa de Davi para o café da manhã, a cidade brilhando branca e imaculada ao redor delas, Sara sentiu uma sensação de completude. Não um fim, e ela tinha muito ainda a fazer, a construir, a se tornar, e mais um reconhecimento de quão longe ela havia chegado. Monte Verde se tornará mais do que um esconderijo. Tornou-se um lar. Não por causa de suas ruas de cartão postal ou lojas pitorescas, mas porque aqui ela se encontrou novamente. Construiu conexões que importavam.
Aprendeu que a força às vezes parece pedir ajuda, e às vezes, oferecê-la. Davi estava esperando na varanda, café na mão, sorrindo ao vê-las. Sara apresentou Tainá, observando enquanto Davi a recebia sem questionar, assim como ele havia recebido a própria Sara uma vez. Alguns ciclos valiam a pena ser repetidos. Enquanto entravam no calor de sua casa, no futuro que estavam cuidadosamente construindo juntos, Sara sentiu a chave em seu bolso, e não uma exigência, mas uma possibilidade. Uma que ela estava finalmente pronta para considerar. Ela havia chegado em casa, não a um lugar, mas a si mesma.